Existem alguns lugares que a gente precisa evitar. São ambientes carregadíssimos de ódio, revolta, desequilíbrio emocional. O que nós devemos fazer e evitar para que a gente não tenha prejudicado a nossa vida mediúnica? Refletiu a luz divina. Saravá a todos, a bênção dos mais velhos, licença para entrar na sua casa, salve a sua coroa, salve a sua banda. O vídeo de hoje é o resultado da enquete que eu propus no vídeo passado, sobre o que a gente vai falar no vídeo de hoje. E hoje, então, ganhou esses locais que a gente precisa evitar para que a gente tenha um bom desenvolvimento espiritual, uma boa caminhada mediúnica. Alguns lugares são mal compreendidos, outros realmente têm uma densidade espiritual muito grande, a gente vai falar sobre isso. E no final eu vou dar técnicas simples, o que a gente pode fazer para minimizar esse impacto de locais com energias mais densas para que não haja nenhuma influência na nossa caminhada, tá certo? E antes de seguir, eu convido o senhor e a senhora que, se gostam de bater papo sobre a nossa religião, relembrar algum procedimento antigo, é só se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, deixa a sua salva, que isso é muito importante para o nosso canal. E assim o Vozes de Umbanda vai crescendo e vamos crescendo juntos, tá bom? Bom, então vamos começar aqui primeiro falando sobre 3 lugares que são mal compreendidos. Às vezes o umbandista, ele cria para si uma figura que não reflete total verdade, mas que não são proibitivos não, viu? Aliás, toda essa lista aqui não tem nenhum lugar proibido. Eu tenho amigos que trabalham nesses lugares e mesmo assim não tem nenhuma interferência na sua caminhada mediúnica e espiritual e tá tudo bem. O primeiro deles é o cemitério. Nós, umbandistas, a gente foi doutrinado com um olhar muito misterioso, muito dolorido sobre o cemitério, né? A exemplo da Argentina, existem cafés e, se eu não me engano, até restaurantes dentro de cemitério. É um local de extremo respeito, é um local que é de extremo silêncio, a gente não deve perturbar a paz que lá reina. E mesmo sabendo que existem espíritos que desencarnaram de diversas maneiras e alguns nem queriam estar lá dentro, acredito até que a maioria, né, não gostaria de ter desencarnado, mas mesmo assim ali existem guias, existem pai preto, existe caboclo, na maioria até o povo de encruza, que coordena e fiscaliza aquela população espiritual que ali dentro reside. Pode causar uma confusão, mas na verdade não tem nada de negativo dentro do cemitério. Pelo contrário, ele é neutro. Ele é neutro. A sua neutralidade tem que ser mantida. O segundo lugar que é mal compreendido, que gera essa confusão, é o açougue. E aqui, às vezes, as pessoas mais sensíveis, as pessoas vegetarianas, podem confundir, somatizar o seu sentimento junto com a questão espiritual. E nem todos comungam do veganismo. Eu, por exemplo, não sou vegano. Eu consumo churrasco, eu consumo bifes, frango, carne suína, bovina, uso sapato de couro, jaqueta de couro, eu tenho uma. Então, às vezes, a pessoa é um médium empata, né, que tem uma grande empatia, que muitas das vezes a gente apelidou de médium esponja, mas eu já fiz até um vídeo sobre médium esponja, onde eu explico direitinho o que é. Então as pessoas podem confundir. Isso, existem amigos que trabalham em açougue e têm a sua caminhada normal. E o outro lugar é a igreja. Mais uma vez, referência com o médium empata. Ali dentro, toda igreja, templo, seja católico ou protestante, é um local de abraçar os espíritos, de acalentar, um refúgio para que essas almas busquem uma oração, uma luz, um remédio, seja lá o que for. E quando a gente fala que o ambiente da igreja católica, o ambiente da igreja protestante é pesado, da mesma forma eles vão falar sobre o templo umbandista. Todos os templos, igrejas, casas santas, todas elas têm a sua organização, todas elas têm o seu acolhimento, todas elas têm uma população espiritual que entra e sai buscando algo ou alguma coisa. E a gente não pode falar que é um local pesado. Os espíritos que vão buscar ali
um aconselhamento, uma luz, um caminho, não são espíritos que estão felizes. Então, o médium empata acaba sentindo isso, absorvendo e faz essa união com algo prejudicial à sua caminhada mediúnica. Então, esses são os 3 lugares que geram uma confusão, que eu chamei de lista da confusão, e vamos partir agora para 4 locais que a gente precisa ter muito cuidado. Agora vamos falar sobre os 4 lugares que é legal a gente evitar, mas não é proibido, né? Não é proibido. A gente precisa entender para poder saber se defender de qualquer coisa que possa acontecer. E eu coloquei do mais tranquilo até o mais complicado, tá? O primeiro que eu coloquei aqui na minha lista aqui são as casas de jogos de azar. Jogo de bicho, loteria até. Porque o que está reinando ali dentro daquele local ali de âmbito pesado? Seja qualquer lugar de jogos de azar. A gente vai topar ali com pessoas desesperadas, pessoas que estão necessitando, que estão viciadas. Então a gente vai encontrar ali espíritos que se aproveitam dos vícios, da fragilidade das pessoas. Reina ali também essa energia de ganância. Tem a sorte também, por isso que eu estou falando, não é um local proibido, mas a gente precisa saber, no mínimo, entender como é que é a dinâmica daquele lugar. As casas de jogos de azar têm espíritos que se alimentam desses sentimentos de desespero, de ganância, né? Desses espíritos que se aproveitam do vício da pessoa de colocar todo o seu dinheiro, que era para pagar uma conta de luz, por exemplo, né? Então, é um local que é bem mais pesado, é um local que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção, tá legal? Vamos para o segundo. O segundo é o campeão do descontrole emocional e dos excessos. São as baladas. São os shows, são as gafieiras, são casas de show noturno. Ali dentro, ali a gente encontra de tudo, de tudo. E já tive informação de médiuns que têm a capacidade de ver, são médiuns videntes, eu acho que é bem colocado esse termo, vidente. Eles já conversaram muito comigo e viram vários espíritos ali dentro. E essa comunidade espiritual que ali dentro permanece, se alimenta desses exageros emocionais, se alimentam dos vícios de substâncias ilícitas, se alimentam do álcool. É lógico que não é proibido, eu estou batendo nessa tecla, mas é um local onde a gente tem que ter cuidado. A gente não pode se deixar influenciar pelo meio. A gente pode sim curtir o show, vislumbrar aquele artista, bater palma, aplaudir, tomar uma cerveja, um aperitivo com uma companhia bacana, com grupos de amigos. Isso não é impeditivo. Mas a gente tem que saber se controlar, porque se a gente se deixar envolver por aquele ambiente, a gente entra junto e acaba metendo o pé na jaca. Maior concentração de espíritos que se alimentam da dor, do desespero, das energias de morte e da fragilidade dos encarnados, das pessoas vivas, que são hospitais e necrotérios. Hospital não é lugar de saúde. Quem tem sua saúde plena é que está trabalhando lá dentro. Hospital é lugar de doença, para a gente se recuperar. A inversão é necessária para a gente poder entender esse ambiente espiritual do hospital. Existem espíritos, sim, que estão ali para ajudar, para isso, para aquilo tudo que a gente já imagina, para aquilo tudo que a gente já leu numa cultura espiritualista, mas o ambiente não é o mais salutar. Existem espíritos que estão ali, que habitam aquele ambiente, aquela aura, que se alimentam da fragilidade humana, se alimentam. Eles precisam disso para se manterem ativos, para se satisfazerem. É um lugar que a gente precisa tomar cuidado. E o necrotério é a mesma coisa. Existem raízes e tradições que fazem
que entendem que o necrotério ele é um braço, ele é um apêndice da calunga. E necrotério, IML, né, UTIs, aquela emanação cadavérica que está ali dentro do necrotério, ela é muito prejudicial, ela chama a atenção de certas classes de espíritos, e é lógico que nós, umbandistas, acreditamos que existe ali um espírito que regula, que não deixa virar bagunça aquilo ali. A gente acredita nisso. Mas mesmo assim, a gente precisa tomar muito cuidado. Existe a possibilidade de espíritos revoltadíssimos por estarem dentro de um ambiente, de um necrotério, de um hospital. A gente precisa ter muito cuidado. É só não se envolver com aquele ambiente. Além do que a gente tem um bandista enfermeiro, médico, psicólogo que estão trabalhando normalmente nas suas casas santas. Tá legal? Vamos partir agora para o último, que eu considero muito complicado. Revolta, mágoa e violência. Este é o quarto local que a gente precisa ter muita ressalva. E guardei mais um de bônus que a gente vai falar no final, depois desses 4. Eu vou falar 5, tá bom? Mas esse quarto aqui, a gente precisa ter muito cuidado. Cadeia, delegacia e prisão. São ambientes carregadíssimos de ódio, revolta, de tudo que a gente possa pensar. A gente vê na população carcerária que alguns se amotinam e aí cometem crimes bárbaros lá dentro, né? Impulsionados até mesmo por outros. E eu acredito de verdade que toda essa população carcerária ela é induzida por seres espirituais, por almas de ódio, vingança. Então é um lugar que a gente precisa tomar muito cuidado ao ter que entrar nesse lugar. Policiais são umbandistas, delegados são umbandistas, até mesmo aqueles que estão recolhidos ali dentro, tem muito umbandista ali também. Então, é um lugar que a gente precisa prestar extrema atenção. O perigo está no ar a todo instante. Pode ser uma revolta, uma briga, pode ser qualquer coisa que aconteça lá dentro. Sem falar do uso de entorpecentes, golpes, planejamento de crime. É um lugar muito, muito complicado. Então a gente precisa ter bastante cuidado, não só para a nossa integridade física, mas a nossa integridade espiritual, para não se deixar envolver por esses espíritos que ali reinam, moram, coordenam, tomam conta. Tá legal? Vamos falar agora, é esse quinto. Eu guardei para o finalzinho porque é complicado. Desequilíbrio emocional e emoções exacerbadas. É o que resume esse local. Esses 2 locais, né? Vamos colocar todos eles num balaio só. Motel e prostíbulo. Meus amigos, este para mim, no meu entender, dessa lista aqui é o pior de todos. Ali dentro a gente inclusive, além de íncubos, súncubos e espíritos que absorvem energia sexual, de paixões mal resolvidas, também encontra-se agente patológico espiritual ali dentro, larvas astrais, um monte de coisa que pode atrapalhar. Não sou contra quem trabalha lá dentro, quem tem este tipo de função, quem trabalha dentro de um prostíbulo, quem trabalha dentro de um motel. Longe de mim de falar que são pessoas negativas, que dá tudo errado na vida, longe disso. Estou falando sobre o ambiente. E cada um sabendo se isolar daquele ambiente, exercendo a sua função, não importa qual que seja, vai dar tudo bem. Às vezes até as nossas roupas que a gente deixa cair no chão, que a gente deixa pendurado em qualquer lugar dentro de um motel, pode também trazer para nossa casa essas energias
de espíritos que se aproveitam da sexualidade exacerbada e tudo isso que a gente possa imaginar, né? Deixa eu deixar uma coisa mais clara.Íncubo e súncubo são espíritos que existem. Eu já vi a atuação de um espírito desse numa pessoa. Eu já vi como é que a pessoa fica. Um caso só. Eu só vi um caso. E eu não estava sozinho. Estava eu e um grande amigo meu, que é o Alves, que a gente viu isso daí. Ele deve estar assistindo esse vídeo. Ele vai, se ele assistir, ele vai colocar o testemunho dele. Nós dois vimos como é que uma pessoa passa, fica com essa atuação nefasta de espíritos que sugam energia sexual. Esses dois lugares que eu coloquei na quinta posição são lugares complicadíssimos que podem sim atrapalhar a nossa caminhada espiritual. Vamos falar agora sobre... Eu vou dar agora algumas dicas de como a gente pode se proteger de uma maneira melhor. Deixa aí nos comentários aí se alguém que está aqui acompanhando a programação gostaria de saber, ter uma sugestão de como fazer um patuazinho para proteger as crianças, os recém-nascidos, as criancinhas e tudo mais, nossos filhos, netos, sobrinhos. Se quiserem, eu vou fazer um vídeo dando essa sugestão. Eu não estou ensinando o padre a rezar a missa, não, é só uma sugestão do que a gente pode fazer, para deixar um brevezinho com a criancinha. E também, deixa eu já deixar avisado que vai sair um vídeo sobre médiuns de cura na Umbanda. Os cuidados que ele deve ter, como é que se dá essa mecânica ali da energia de cura, né? O que acontece ali nos bastidores. Eu vou trazer esse vídeo. Se quiserem, deixa escrito aí. Muito boa sugestão. Ou então, eu quero mesmo saber sobre o patuá para criança. É legal esse tema sobre médium de cura na Umbanda, tá? É importante colocar aí nos comentários aí que isso vai fortalecer o Vozes de Umbanda e a gente cresce juntos, tá? Vamos agora para essas dicas que eu separei para a gente se proteger melhor. Essas dicas que eu vou falar agora é coisa simples, que tem uma eficácia. E é claro que isso não vai ser com uma, duas, três vezes, não. Isso é para incorporar na rotina daqueles que trabalham nesses locais. Quando a gente vai em algum lugar desses todos que eu falei, é legal a gente deixar essa proteção para a gente. O primeiro deles, sem delonga, é a firmeza do anjo da guarda. Firme o seu anjo da guarda quando tiver que ir para algum local desses, ou qualquer outro que aquele seu sensor, igual o Homem-Aranha, fica apitando, né? Aquele sensor de aranha começa a dar dica, olha, cuidado, 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 que são os nossos mais velhos falando com a gente, né? Então, é firmar o anjo da guarda. Põe um copo d'água, uma luz acesa, faz a oração que quiser, Pai Nosso, Ave Maria, Credo. Faz alguma oração umbandista. Eu tenho várias orações aqui no nosso canal que podem te ajudar, né? A segunda sugestão que eu dou são os banhos. Tem que ir para algum lugar desse. Quando chegar em casa, vá direto tomar o seu banho de limpeza e de descarrego. Não custa nada, já deixa já separado. Mas eu não tenho ervas, o que eu posso fazer? Olha, se colocar alfazema e um punhadinho de sal grosso dentro de um balde d'água e dar aquele chuá gostoso, derramando do corpo inteiro, já é mais do que o suficiente, é melhor do que nada. Quando a pessoa chega do Campo Santo, é interessante que a gente tire o nosso calçado que a gente entrou lá dentro. Mas não é porque eu estou carregando a terra de cemitério, que isso, que aquilo outro. Não é só por isso. Pode até ser também, eu acredito também que seja por isso, mas a gente pode estar carregando algum agente patogênico lá de dentro daquela terra para nossa casa. A outra coisa é usar patuazinhos. Quando tiver que entrar em necrotério, em hospital, em locais assim mais nessa atmosfera espiritual,
Eu aprendi que é muito legal a gente colocar pelo menos uns 3 dentinhos de alho dentro do bolso e quando for saiu lá de dentro desse ambiente, joga fora no lixo, joga fora numa jardineira, num vaso de planta. Pode colocar folhas de guiné no bolso também, eu coloco 3. Aliás, quando eu vou entrar dentro do Campo Santo, eu coloco 3 folhinhas de guiné dentro do bolso. É uma prática minha, eu aprendi assim, eu estou compartilhando, né? Usar um fio de proteção bem feitinho, né? Não é com nylon por dentro, é com linha de algodão, aquele codornê. Usar algum anel que foi consagrado, eu tenho um que ele é consagrado, um cordão, uma corrente que foi consagrada, deixar para si, né? Então são dicas simples, todo mundo sabe que pode fazer, não estou inventando a pólvora e nem sou o dono da verdade. Isso tudo intuitivamente a gente já sabe, mas é sempre bom a gente dar esses alertas. A espiritualidade de Umbanda não é proibir que a gente frequente os lugares. Não é dizer que você não pode ir, que é taxativo isso, que aquilo outro. A espiritualidade na Umbanda nos ensina que nós devemos nos precaver, que através da precaução a gente tem um bom caminho, sem nenhum tipo de embaraço ou problema. Nós umbandistas, nós não somos supersticiosos, nós entendemos que existe uma força espiritual que está atuando em vários locais, em vários lugares da vida, do pós-vida, de locais físicos, extrafísicos, não importa. Nós umbandistas acreditamos nisso porque nós convivemos diretamente com almas. A Umbanda lida com almas. A Umbanda cuida de pessoas que já morreram, os nossos guias, né? Então não é um vídeo dizendo que é proibido, não. É um vídeo que nos alerta que nós devemos nos preparar e precaver para as adversidades. É muito bom nós sermos luz na vida das pessoas. Eu vou deixar 2 vídeos de sugestão, que se a programação do Voz de Umbanda é relevante para você, então é só clicar e continuar assistindo, que isso fortalece o canal. Aí deixa lá nos comentários lá se é uma boa ideia trazer o vídeo sobre médium de cura e se querem mesmo o vídeo que eu dou uma sugestão do patuá para as criancinhas, tá bom? Então é muito bom nós sermos luz na vida das pessoas, ou se é bom. E é de cabeça baixa que se enxerga Aruanda. Um forte abraço, Oxalá nos abençoe, que as santas almas nos dê paz, vida e saúde. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.